Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do RPI Views. Hoje nós vamos mostrar os bastidores de quem acompanha o Atlético Mineiro no YouTube, o Galo TV. Mas como funciona, como é montado o esquema para a aparição dos repórteres, como são os bastidores mesmo. Está no ar o Bate-Papo Views. Bom, e o Bate-Papo Views de hoje vai receber o João Viegas, que é jornalista do Atlético Mineiro, e ele vai contar um pouquinho mais dos bastidores, como é a transmissão. Mas primeiro, João, muito obrigado pela sua participação aqui no RPI Views. Ei, Luan, olá para você, para os telespectadores, ouvintes, né? É um prazer participar aqui com vocês, contar um pouco aí dessa rotina nossa, que na verdade não é bem uma rotina, assim, né? Cada dia tem uma coisa diferente, mas vou tentar falar o máximo aqui para solucionar a curiosidade de todos vocês. Então, eu vou começar com a primeira pergunta. É atleticano raiz, não é? Eu sou, tem que ser, cara, para trabalhar assim, é uma rotina que exige bastante, e a gente quer estar mais perto do clube, né? Então, assim, minha história com o Atlético é desde sempre, assim, desde família, relação de pai para filho, de primo para primo, meu irmão também, a parte de pai, toda atleticana, assim, vou no Mineirão antigo, comer aquele tropeirão raiz também, então, desde que eu me lembre, cara, deve ser desde os 6 anos de idade, assim, que essa relação minha com o Galo sempre foi. Eu fui sempre acompanhando o clube desde então, e aí trabalho lá desde 2021. Estou quase fazendo 2 anos de trabalho. É uma sensação assim indescritível. Bom, e pelo que eu acompanhei no seu perfil, e até mesmo no canal oficial do Galo TV, vocês viajam muito. E qual que é a sensação dessas coberturas em outros estados, mas também aqui em Belo Horizonte? Pois é, cara, a gente, na Galo TV, a gente tem uma rotina de vários quadros, né? E desde 2022, a gente tentou intensificar essa cobertura, essa participação, essa interação, melhor dizendo, entre a torcida e o time. A gente faz o possível para quando o Atlético está fora de Belo Horizonte, né, que é a casa do Galo, sempre que o Galo está fora, a gente sempre tenta trazer ele mais próximo do torcedor. Esse projeto começou em 2022, a gente tinha um formato diferente, que era mais gravado, conteúdos mais gravados, e agora, né, durante esse decorrer de 2023, a gente tem feito transmissões ao vivo. É uma sensação muito legal, porque ao mesmo tempo que você pode conhecer outros lugares, a gente tem contato com diferentes culturas e atleticanos. Então, a gente está acostumado aqui em Belo Horizonte a ter uma certa característica do torcedor, aquele torcedor que está sempre no estádio, a gente já está ali, né? Vai ali na Rua do Peixe, já conhece mais ou menos como torcedor, o modus operandi do torcedor, e quando a gente vai para o interior, a gente vai para um outro estado, é completamente diferente. Num país diferente, é ainda mais, porque, acredite ou não, tem gente que é atleticano, mora fora do Brasil, carrega um pouco dos costumes aqui, mas tem costumes das outras regiões também. E aí a gente tem essa oportunidade, né, de estar em contato com esse torcedor, de acompanhar o time também, mas de conhecer novos estádios e trazer para o torcedor também, esse que é o mais o nosso objetivo. Trazer para o torcedor que está longe, que não pôde fazer aquela viagem que às vezes é mais cara, é mais distante, a gente tenta aproximar ele e trazer ali a curiosidade de um estádio que às vezes ele tem vontade de conhecer, de uma cidade que ele tem vontade de conhecer, de saber mais da cultura daquela cidade, daquela região. A gente sempre tenta trazer isso com as nossas lives, com os conteúdos que a gente produz nessas viagens. Bacana. Bom, e quando houve a inauguração da Arena MRV, e vocês ficaram lá presentes ao vivo mostrando cada detalhe. Por exemplo, eu não pude acompanhar no momento, mas eu olhei no canal, assisti todo o conteúdo. Essa é uma sensação boa para os telespectadores que não pôde ir na arena. E para vocês que trabalham nos bastidores, trabalhar na própria casa daqui a alguns meses, qual que vai ser a sua sensação de estar lá
cobrindo um jogaço do Atlético para mostrar para os atleticanos. Cara, a expectativa, sim, tá a milhão, né? A gente acompanhou a construção da Arena MRV, né, desde o começo. Eu não estava desde, de fato, o início das obras, né? Como eu falei para vocês, eu iniciei no Atlético em 2021, então o estádio já estava numa fase avançada. Só que eu consegui acompanhar de 2021 até agora, e foi uma evolução absurda, assim. Se vocês olharem no canal da Arena MRV, tem lá o diário de obras. Se pegar as imagens de 2021, ainda era só as estruturas de aço, estava fazendo fundação ainda, colocando as placas de concreto. Então a gente tem feito esse acompanhamento, a gente gravou uma minissérie lá com trabalhadores da obra, e a gente tem feito também lives semanais lá na Arena, onde a gente mostra também para o torcedor a evolução. Então, assim, cara, acompanhei a construção inteira da esplanada, eu estava lá acompanhando, a construção da cobertura, instalação das cadeiras, o nascimento do campo, como você falou, o vestiário que foi inaugurado também. E assim, é uma coisa que você está vendo ali diante dos seus olhos e você fica, cara, cada vez que eu vou na Arena, para ser sincero, eu me surpreendo com uma coisa nova, porque como a gente não trabalha lá diariamente, né, vamos dizer assim, uma periodicidade de a cada semana a gente está indo lá, sempre tem algo que evoluiu. Então, ou é um telão que está sendo instalado, ou é uma pintura nova que está sendo colocada. E aí a gente pôde acompanhar, né, no nascimento do gramado. Um detalhe interessante é que no dia que o gramado foi plantado, eu estava lá também, fazendo a cobertura desse plantio do gramado. E aí também fui trabalhar no nascimento do campo. Então, assim, a gente poder acompanhar isso é uma coisa muito bacana mesmo. Assim, eu tenho certeza que seria o sonho de qualquer atleticano poder estar presente nesse momento. E quanto à expectativa de trabalhar lá, também está a milhão, né? A gente, com a nossa casa fixa, o nosso estádio, a gente, para a Galo TV, a gente entende que abre um leque de possibilidades muito grande, porque a gente vai conseguir entregar um conteúdo mais personalizado, mais próximo para o torcedor. Estão com os planos aí no forno de fazer uma coisa bem bacana que vai integrar o torcedor, que vai aproximar ele ainda mais da Galo TV para a gente conseguir fazer lives, transmissões, entregar conteúdos cada vez mais legais, e é justamente isso que a gente valoriza, né? A gente tem a nossa casa, a gente vai ter essa liberdade, essa possibilidade que, jogando no estádio que não é nosso, a gente tem que ficar nas limitações da imprensa, nas limitações ali do clube mandante, isso às vezes é um pouco incômodo, né? Então a gente está na expectativa que vai possibilitar muitas novidades para a gente fazer cada vez mais nosso trabalho. Aguardando então a Arena ficar pronta para vermos essas novidades, né? Sim. E no CT, muita gente tem a curiosidade, né, dos bastidores, como ocorre lá, mas eu falo principalmente do trabalho da mídia, como é no Uhum. CT. Então, desde que a pandemia começou, né? Acho que em 2020, eu estou falando, mas reforçando que eu não estava no clube nessa época, mas o acesso ao CT teve que ser bastante restringido por conta da pandemia, são medidas de segurança que a gente precisou adotar por conta dos atletas, e essa pandemia se estendeu até agora há pouco, e essas medidas elas seguem valendo. É um acesso restrito no CT. Hoje em dia, a gente não recebe a imprensa lá, a não ser em eventos bastante específicos, assim. Mas no dia a dia, o contato com a comissão técnica, com os atletas, ele é restrito para a equipe de comunicação do clube. A gente realiza uma coletiva virtual, como tem sido feito desde 2020. Então, os jornalistas, colegas da imprensa, acessam essa coletiva num link virtual. E lá na Cidade do Galo, na sala de imprensa, nós temos uma estrutura já montada que fica pronta para isso. Então, o atleta ele tem um retorno de vídeo, ele consegue ver o rosto dos jornalistas, ouvir, né, ver ele como se estivesse conversando, igual eu e você estamos aqui agora. Tem uma câmera que fica pronta para isso, e diariamente tem uma equipe que é escalada para fazer a cobertura do treino, a cobertura dessa coletiva, às vezes quando solicitado, né, o anúncio de um jogador, a recepção de um jogador, as primeiras palavras dele ali, sempre tem uma equipe da Galo TV, da comunicação, né, porque são vários setores ali, várias áreas dentro da comunicação do clube,
e sempre tem uma equipe a postos para fazer isso. E o nosso dia a dia é esse, a gente chega no CT antes dos atletas, prepara tudo, vê se está tudo certo com a coletiva, se o telão está funcionando, testa áudio, testa vídeo, isso diariamente. E aí a gente também aguarda o treino, respeita ali as dinâmicas de cada treinador, de cada comissão técnica, de cada atleta, a gente tem a forma de trabalhar, e aí a gente faz a cobertura desse treino, registra as imagens, como eu disse, respeitando o desejo ali de cada treinador, de cada comissão, e a gente depois edita esse vídeo, já sobe no canal, já disponibiliza tanto para a imprensa quanto para os torcedores. Às vezes a imprensa ela pede algum tipo de conteúdo, por exemplo, a gente vai gravar um conteúdo especial com algum atleta lá no CT. O vídeo da Galo TV, que é para a massa mesmo, para os torcedores, às vezes ele tem alguma trilha sonora, algumas imagens em certos pontos, e a gente faz uma edição separada para a imprensa, quando solicitado, para poder utilizar, às vezes sem essa trilha, ou sem uma imagem que a gente colocou em algum momento, para esse conteúdo conseguir repercutir bem na imprensa. Basicamente é isso. E aí, nos dias de viagem, quando a delegação vai embarcar para algum destino, tem uma equipe também que vai, realiza o treino, e essa equipe, né, esse jornalista, 2, 3 jornalistas às vezes, eles também acompanham o time na viagem. Então, vai, faz o treino, edita, tem essa rotina toda que eu passei para vocês, e depois acompanha a delegação na viagem. No CT, diariamente, é assim que funciona isso, tanto no profissional quanto na base também. Tem equipe que acompanha o dia a dia da base, que escreve, que alimenta as redes sociais do clube. Então, basicamente, no CT, essa é a rotina dos profissionais de comunicação. Em média, mais ou menos, chegou a ser de um dia que vocês prepararam o conteúdo, gravaram, editaram e já manda para a imprensa mesmo, ou coloca nas redes sociais do Atlético? Isso vai depender de cada caso? Sim, depende de cada caso, depende da urgência daquele conteúdo, depende da complexidade daquele conteúdo para a gente trabalhar, mas assim, tem vários casos que a gente já gravou e soltou no mesmo dia. Como a gente chega mais cedo, né, tem esse tempo, aí tem a equipe que vai de cinegrafista, de editor de vídeo, de repórter, então a gente tem essas funções bem divididas para que, enquanto outra atividade está acontecendo aqui, essa pessoa está focada nesse conteúdo. É claro, né? Às vezes o conteúdo não tem tanta urgência de ser divulgado, a gente consegue separar, não, ó, é melhor esse conteúdo aqui e amanhã, amanhã à tarde, amanhã à noite. Tem toda uma análise que é feita, porque como a gente trabalha com o YouTube, né, não é um canal de TV mesmo, que você tem que colocar no ar a matéria, aquele factual ali, o factual é muito importante. Mas, às vezes, por exemplo, um dia vão subir vários conteúdos no YouTube e a gente tem que analisar também a taxa de engajamento, a taxa de distribuição desse conteúdo que a gente está produzindo. Porque, às vezes, é melhor você segurar um conteúdo, soltar um pouco depois, para não perder o engajamento de soltar ele e ele ficar perdido ali no meio de tanta coisa. Mas são casos, igual, por exemplo, a gente gosta de fazer bastante alguns reacts de jogadores. Então tem um timing para isso. Eu preciso fazer o react dos jogadores do jogo que aconteceu ontem, porque depois de amanhã já tem outro jogo. Então a chave já virou, entendeu? Então a gente tem essa organização para tentar soltar os conteúdos mais factuais, né, como eu disse, o quanto antes, mas não é uma regra. Pode ser que solte no dia seguinte, no dia seguinte à tarde. Não é uma regra não, mas o ideal é que seja sempre no mesmo dia. O treino é diariamente. Todo dia vai ser gravado e editado ali em questão de algumas horas. O conteúdo já vai estar sendo aprovado pela assessoria de comunicação, pela coordenação da Galo TV, e aí já disponibilizado para o torcedor. Todo clipe de treino que a gente sobe é do dia, não tem nenhum clipe que a gente sobe do dia anterior. Entendi. Bom, vem muitas novidades aí, como o João falou, ao longo dos meses. E torcer, claro, fundamental para o Atlético ganhar, ter títulos e ter muito trabalho, né, com prazer, para mostrar para os torcedores, né? Certamente, a expectativa é essa. A gente, lá na Galo TV, a gente é uma equipe
bastante complexa, né? Eu digo Galo TV, mas a comunicação do clube em si é uma equipe complexa que se divide em várias áreas, justamente buscando entregar o melhor para o torcedor. Então, a gente tem assessoria de imprensa, a gente tem redes sociais, a gente tem a Galo TV, tem os estagiários também, então tem a galera do Instituto Galo, que é Galo TV também, então a gente se divide ali para poder tentar estar em todas as frentes para atender o torcedor e para entregar para o torcedor aquilo que eu disse no começo, né? Aproximar cada vez mais o Galo do torcedor atleticano, né? Esse que é o nosso objetivo, isso que a gente trabalha diariamente, e sempre que possível a gente busca melhorar, busca aprimorar algo, trazer um conteúdo novo, trazer algum formato diferente para justamente conseguir conectar ainda mais com esse torcedor, porque a gente sabe que a pessoa que está de fora, ela quer ver o que está dentro, e a gente que está ali, a gente tem esse trabalho, tem essa possibilidade de trazer isso para o torcedor. Então, a gente trabalha com muita satisfação e quando esse conteúdo é entregue, que a galera gosta, curte, é muito gratificante para a gente também. Tá certo. João, muito obrigado pela sua participação aqui no RP Views. Valeu, Luan. Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer falar com você. Espero que a galera goste aí do conteúdo e quem ficar com dúvida de mais alguma coisa, quiser me chamar para conversar mais alguma coisa, mais algum detalhe assim, estou sempre à disposição. Pode deixar. Valeu, João. Bom, o RP Views termina por aqui. Para ter acesso ao nosso Instagram, está aparecendo o QR Code aqui no canto da tela. Se encontramos em uma nova edição. Tchau, tchau a todos.